Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Beleza? Primeiro quero agradecer aí a presença de vocês, tantas sessões aí legais acontecendo ao mesmo tempo e vocês escolheram estar aqui, então obrigado. Quero falar que é um prazer estar aqui nessa cidade maravilhosa e agradecer aos meus amigos da Activisoft que me convidaram para vir aqui fazer essa sessão sobre otimização de custos. Meu nome é Thiago da Hora, eu sou arquiteto de soluções para parceiros na AWS e eu vou falar um pouco sobre otimização de custos com vocês. Antes da gente começar, só para eu ter uma ideia aqui, quem já trabalha com a AWS ou conhece a AWS? Legal. Quem já ouviu falar, mas não trabalha ainda? Beleza. E quem nunca nem ouviu falar? Legal, beleza. Eu montei essa sessão pensando nesses 3 tipos de público, tá? Então, desde o pessoal que já trabalha e está buscando alguns insights para fazer otimização de custo, como que eu reduzo o meu custo hoje na AWS, eu já rodo algum workload. Para quem conhece, ouviu falar, mas ainda não começou a utilizar, né? Então tem algumas ideias, como que eu já crio, aplico melhores práticas, como que eu já penso, e o que influencia essa questão da postura de custo, a hora que eu for criar o meu ambiente em nuvem. E para quem nunca ouviu falar também, a gente vai fazer um overview aqui bem rápido e posicionar o que é a AWS, o que é a computação em nuvem. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tá com um delayzinho aqui para passar os meus slides? Aí, foi. Beleza. Então, dando um overview bem rápido aqui para vocês da agenda de hoje. Vamos fazer uma introdução bem rápida do que é a computação em nuvem e o impacto que isso gera com relação ao gerenciamento financeiro, à gestão de custos. Tá? Por que é diferente do on-premise ou do data center que a gente constrói muitas vezes na empresa? O que precisa mudar com relação aos custos quando a gente fala de computação em nuvem? Tá? Aí eu vou apresentar aqui 7 dicas práticas para vocês, para como otimizar os custos, ou na hora que vocês forem construir um projeto, quando vocês forem trabalhar com a AWS, vocês terem isso em mente. Vamos falar um pouco sobre serviços e ferramentas que vão ajudar vocês, principalmente aí com essa postura de FinOps, e aí vocês vão entender o que é essa sigla, esse termo. E o Call to Action aqui eu vou convidar vocês para próximos passos, né? Então, saindo daqui, eu vou fazer um convite para vocês relacionado a treinamentos, como adotar uma postura aí de gestão financeira contínua, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é computação em nuvem? Tá? Quando a gente olha essa definição aqui, tem várias possíveis, mas uma delas é a entrega de recurso computacional sob demanda com um modelo de cobrança baseado no uso. Tá? Tem uma analogia bem bacana que eu gosto de fazer, que é o seguinte. Então, da mesma forma que a gente hoje tem a contratação de energia elétrica, né? Então você contrata a instalação elétrica na sua casa, você liga o teu interruptor, tem energia, desliga o interruptor, não tem mais e recebe uma cobrança no final do mês. A computação em nuvem é a mesma coisa. Tá? Então, entrega de serviço computacional, de armazenamento, de redes e por aí vai, nesse modelo sob demanda, sem que você precise construir um data center, sem que você tenha que dispor de um capital, adquirir servidores, fazer o hackeamento, para depois você começar a desenvolver aí os seus produtos, as suas soluções. E quando a gente pensa... Eu tô com um delayzinho aqui, preciso apertar antes para... Beleza, vamos lá. E quando a gente pensa nos benefícios, quais são os principais benefícios da computação em nuvem pensando em AWS? Tá? Eu trouxe 5 aqui e eu vou passar rapidamente com vocês. Então, primeiro é a agilidade. Né? Em vez de eu precisar adquirir, ou passar por todo o processo de compra, de servidores, de hardware, esperar isso chegar, fazer o hackeamento, toda a configuração para que eu possa depois sim começar o desenvolvimento, construir os meus produtos, com a AWS vocês conseguem instanciar os servidores, criar os teus servidores em questões de minutos. Tá? Então, todo aquele processo por passar por procurement, o pessoal de compras, chegar a todos os servidores para depois começar a desenvolver, na AWS isso é instantâneo, é muito mais rápido. Economia porque o modelo de cobrança é baseado no consumo. Então, a partir do momento que você utiliza, você é cobrado. Se você não está utilizando, você não vai receber uma cobrança por aquilo. Tá? Quando que isso faz sentido? Vamos pensar no ambiente de desenvolvimento. Não necessariamente ele precisa ficar 24/7 ligado. Né? Então, ambiente de desenvolvimento, segunda a sexta, das 8 às 6, por exemplo. Né? Então, eu posso desligar depois das 6 e ligo no dia seguinte. Né? Então, eu vou ter uma economia. Pensando em inovação, tem um conceito de fail fast. O que isso significa?
como eu consigo criar rapidamente esses meus recursos computacionais, eu posso experimentar com uma frequência maior, e se isso não der certo, por exemplo, se eu estou com uma ideia de um desenvolvimento, de um projeto, se isso não der certo, ou por algum motivo eu preciso adequar, eu não precisei dispor de um capital muito grande, eu não precisei adquirir servidores, eu não precisei construir um data center, né? Então eu posso falhar rápido, e com isso permite com que eu teste várias ideias diferentes, é a inovação. Elasticidade. Então, se eu precisar escalar a minha solução para atender picos de utilização, vamos pensar aqui num exemplo do iFood, tá? Então, o pessoal acaba pedindo comida mais na sexta-feira, final de semana, mas e na segunda-feira, na terça, no horário do almoço? Não é o mesmo pico de utilização, né? Então, o que isso significa? A partir do momento que chega a quinta-feira, sexta-feira, o pessoal passa a pedir mais pizza, então essa infraestrutura, ela escala para atender esse pico de utilização, tá? E ela vai escalar para aumentar a quantidade, o poder computacional, e para reduzir também. Então, isso linka com o que eu comentei para vocês sobre economia. E, por fim, o alcance global, tá? Então, tem uma infraestrutura aí ao redor do mundo inteiro para atender usuários aí com baixíssima latência. Quando a gente fala de AWS, de nuvem, é importante entender o modelo de responsabilidade compartilhada, tá? E o que isso vai impactar. Quando a gente olha para o modelo de data center, a nossa empresa é responsável pela construção do data center, por manter toda a questão de hackeamento, por fazer a aplicação dos patches, o controle de acesso, né? Então, quem que vai estar autorizado a acessar esse data center, que são os facilities, para aí sim depois criar os servidores, instalar sistema operacional, banco de dados e por aí vai. Quando a gente olha para a AWS ela vai ficar responsável pela segurança da nuvem, tá? Então, o acesso aos facilities, a questão dos data centers, isso é responsabilidade da AWS. E o cliente vai poder focar na construção das soluções e a segurança na nuvem. Então, aplicar os patches no sistema operacional, configurar as regras de firewall, mas não vai precisar se preocupar com toda a questão de hackeamento, com a questão de descarte de hardware e por aí vai. E um ponto bem interessante aqui, quando a gente olha para esse modelo de responsabilidade compartilhada, ele é variável, tá? Então, o que significa? Se a gente pensar num serviço, um serviço básico aqui como o EC2 e Amazon EC2 é o servidor virtual dentro da AWS, tá? A gente chama de instância EC2, mas é como se fosse uma máquina virtual. Tá? A hora que a gente olha aqui, qual que é a responsabilidade da AWS e qual que é a responsabilidade do cliente, né? Então, a AWS ela vai se responsabilizar pelo acesso aos facilities, a questão de hardware, todo o acesso físico, e o cliente vai se responsabilizar por fazer a instalação do banco de dados, ele vai se responsabilizar por aplicar as regras de firewall, então quais portas que eu vou abrir, quais portas que eu vou permitir o acesso, e por aí vai. Mas a hora que eu saio de um EC2 e vou para um RDS, o que isso muda? O RDS é o serviço de banco de dados relacional gerenciado da AWS. Então, o cliente não se preocupa mais em fazer a instalação do banco de dados, em aplicar patch no sistema operacional. Tem uma camada de abstração e quem fica responsável por fazer isso é a AWS. Tá? Então, o cliente precisa se responsabilizar aí pelas configurações do banco, a questão de tuning, performance e por aí vai. E, por fim, eu tenho um conceito de serviços abstratos aqui. E entra o DynamoDB. O que é isso? O DynamoDB é um serviço de banco de dados que serverless, ele não tem servidor, tá? Não preciso provisionar nenhum servidor. E ele é um conceito de banco NoSQL, chave-valor. Qual que é o grande diferencial? Então, eu não preciso me preocupar com ainda mais coisas, tá? Então, nem a questão de, eu preciso provisionar. Qual que vai ser o sizing, o tamanho do servidor que vai suportar isso? Quando eu olho para o DynamoDB, eu não preciso me preocupar quanto a isso, tá? E o modelo de cobrança aí baseado no consumo. Qual que é a diferença quando a gente pensa no consumo de tecnologia para um ambiente no on-premise, num data center, numa empresa, pensando no modelo tradicional versus nuvem, tá? O que muda? Do lado aqui esquerdo de vocês, né, o meu lado direito, nós temos silos separados, né? Então, o time de desenvolvimento, ele tem uma ideia de criar um produto, mas ele precisa adquirir antes os hardwares, ele precisa pedir aprovação para o time de planejamento, para o time de finanças, né? E isso leva um tempo, muitas vezes 3 meses, 6 meses, precisa aprovar esse budget, e isso demora um tempo. A partir do momento que isso foi aprovado,
isso chega no processo de compras, tá? E aí o time de compras vai ser responsável por fazer a aquisição lá daquele hardware, enfim, do equipamento necessário, tá? Chegou o hardware na empresa, o time de operações de TI vai ser responsável por fazer o hackeamento, fazer a instalação, e aí sim liberar para o time de desenvolvimento começar. Então são silos, isso demora, e muitas vezes a gente pensa que, da ideia, né? Pensando numa startup, por exemplo, uma empresa que desenvolve soluções, quanto tempo que vai demorar até que ele possa de fato colocar o código dele em prática, né? Para depois adquirir e ver que não era aquela melhor configuração. Então isso é custoso e é esse conceito de silos. Quando a gente pensa em computação em nuvem, isso está integrado. Tá? Então basicamente os times de tecnologia, os times de desenvolvimento, os times de finanças, de negócios, está todo mundo trabalhando de forma integrada e contínua, né? Então você tem a opção de fazer a implantação, operar e otimizar. Tá? Não tem mais esses silos, essa quebra, isso fica interligado. E isso exige alguma mudança com relação ao conceito, pensando em custos agora, e no planejamento financeiro. Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala que nuvem é o novo data center, é que vocês não precisam mais construir os data centers para poder fazer o uso de serviços computacionais, né? Seguindo aquele modelo de uso conforme o consumo, né? Ou pague conforme o consumo. Então, o que eu preciso ter em mente quando eu começo a usar a computação em nuvem? Eu preciso gerenciar esses recursos de acordo com a necessidade, né? Eu preciso compreender os diferentes modelos de preço que eu tenho disponível. Eu preciso fazer a gestão correta e de forma contínua dos custos. Não é mais um planejamento pontual, anual. Uma vez por ano eu tenho uma reunião e vou definir qual que é o meu consumo. Isso precisa ser feito de forma contínua, tá? Então é uma mudança aí de paradigmas. Agora eu vou entrar na parte para compartilhar com vocês aí 7 dicas para otimizar os custos na AWS, tá? De forma bem prática. Se vocês olharem aqui, eu trouxe alguns serviços. O valor, ele está em dólar, é só para vocês terem uma comparação. Na AWS já existe o conceito de local billing, então você pode pagar aqui no Brasil já em reais, mas ele leva como comparação o dólar, né? Então ele tem sempre esse preço do real baseado no custo do dólar. A região é East One, é São Paulo, tá? É a região aqui de São Paulo. Então, quando eu penso nas instâncias EC2, que são servidores virtual, quando eu mantenho ela sempre na última versão disponível, isso significa que você vai ter uma redução de custo. Tá? E qual que é a mensagem aqui? Sempre que possível, atualize para a última geração. Então, diferente do conceito que a gente tem, quando pensa no on-premises, quando pensa na construção de data center, o mais novo acaba sendo o mais caro. Né? Quando a gente olha aqui para o modelo de computação em nuvem, principalmente aqui na AWS, quando você vai para a família mais recente, você tem uma redução de custo. Tá? Então, saindo o C3 seria um servidor virtual, são vários sabores diferentes. Saindo de um C3 para um C4, 5% de redução do custo. De um C4 para um C5, 15% de redução de custo. E isso vale para outros serviços também. O serviço Amazon EBS é o serviço de armazenamento de blocos da AWS. O que isso significa? São os discos que eu vou associar nos meus servidores virtuais, que são os Amazon EC2 que eu comentei com vocês. Tá? Eu tenho uma redução de custo quando eu saio do GP2 para o GP3. Tá? O GP3 é a última geração desse serviço. Quando eu olho para o RDS, que é o serviço de banco de dados relacional, né, em que eu não preciso fazer a instalação do servidor e tal, eu só consumo como um serviço o banco de dados de forma gerenciada pela AWS. Saindo de um M5 para um M6 G-Large, eu tenho uma redução aí de mais 11%. Tá? Então a mensagem aqui desse slide é: atualize sempre para a última geração do serviço para ter uma redução de custo. A segunda dica que eu tenho para vocês é atualizar para Graviton sempre que possível. O que significa Graviton, da hora? Graviton Graviton é o processador da AWS com arquitetura ARM, tá, desenvolvida pela própria AWS, e que vai ter uma otimização de custo e uma otimização de desempenho e uma redução de custo. O que isso significa? Então, quando a gente pensa em arquitetura ARM, é sair do x86, né, Intel, AMD, e usar uma arquitetura ARM. Então, seria CISC versus RISC. E isso traz uma otimização de custo. Tá? Então, pensando não só em EC2, que é o serviço de máquinas virtuais da AWS, eu tenho isso para o Elasticache, eu tenho para o RDS,
RDS com o Postgres. Sempre esse conceito. Então, se eu tiver disponível, não só para servidores virtuais, mas para serviços gerenciados, o uso, a possibilidade de usar o Graviton, eu vou ter uma otimização de custo e, muito provavelmente, uma otimização de desempenho também. Tá? Aqui cabe um teste. Mesma coisa, região de São Paulo, os preços estão aqui, eu atualizei esses valores aí com base no começo desse mês, tá? Mas os preços são públicos, isso pode ter mudado, né? A gente tem uma série de reduções de custos sequentes, mas esses valores são do começo do mês, tá? Então a mensagem aqui é sempre que possível, faça um teste com o Graviton no serviço que vocês estiverem utilizando para ter uma redução de custo. E o Graviton já está disponível para uma série de serviços diferentes da AWS, tá? Então não são só as máquinas virtuais, mas uma série de outros serviços que vocês já podem utilizar com suporte a um processador com arquitetura ARM. Beleza, vamos para a terceira dica, pessoal? Fazer o uso. Quando a gente pensa em modernização de aplicações, o pessoal acaba deixando de lado o conceito do modernizar o banco de dados, né? Então começa na aplicação, vamos fazer uma containerização, vamos modernizar, e o banco de dados acaba ficando por último. Por quê? O banco de dados tem alguma dificuldade, a hora que a gente pensa em escalabilidade, conceito de escalabilidade horizontal e vertical. Horizontal, eu adiciono mais nós. Vertical, eu cresço o tamanho do meu servidor para adequar esse poder computacional, tá? Qual que é a dica aqui para vocês? É usar no RDS, o conceito de read réplica. O que é isso? Réplicas de leituras. Dessa forma, eu consigo ter uma escalabilidade horizontal. Então, eu estou adicionando mais nós. E eu vou configurar a minha aplicação para ter dois tipos de endpoint. Um de escrita e leitura e um somente de leitura. Tá? Com isso, eu posso configurar um auto-scaling de réplicas de leitura no banco de dados. Então, eu vou ter uma escalabilidade horizontal no banco de dados. Tá? E um outro conceito é de fazer uso de serviços de banco de dados orientado a cache, que é o caso do Redis, Memcache, por aí vai. O que eu tenho de melhora? A minha aplicação, em vez de conectar o tempo inteiro direto no banco, ele vai passar a apontar para essa instância de Redis, por exemplo, usando o Elasticache. E com isso, eu reduzo a quantidade de requisições de leitura, eu vou passar a dar mais hit no cache e eu posso reduzir o sizing do meu banco de dados. Som? Tá. Eu posso reduzir o sizing do meu banco de dados, tá? Então, tanto para o Elasticache como o RDS, pensando em réplicas de leitura, das duas formas eu consigo ter uma otimização de custo. Quarta dica, migre para bancos de dados open source, tá? O que significa isso? Sair dos bancos de dados comercial. Quando eu penso aqui nos bancos comerciais, eu trouxe dois exemplos aqui de Oracle e de SQL Server rodando no RDS. A hora que eu faço uma migração do Oracle para o RDS Postgres, eu tenho uma otimização de custo aí de 40% e de SQL Server de 58%. Para que cenários que eu vou utilizar isso? Eu posso usar o serviço como o Database Migration Service, que é o DMS, para fazer uma migração, ou eu posso utilizar para as minhas aplicações que são somente leitura. Né? As minhas soluções de BI, as minhas aplicações de relatórios, eu posso fazer isso, manter a minha instância principal num SQL Server, num Oracle, e essa outra instância aí para leitura, para relatórios, usando um Postgres, por exemplo, no RDS, e vou ter uma otimização de custo aqui. Tá? Então, isso é um saving aí bem importante. Beleza, reduzir os dados com o data out. Tá? E o que isso significa? Se vocês olharem aqui, a hora que eu saio de um EC2 para a internet, de um S3 para a internet, eu tenho um custo associado que a gente chama de dados de transferência de saída, ou data out. Se eu utilizar um CloudFront, que é um serviço de rede e distribuição de conteúdo, eu tenho uma redução dos meus custos de data out. Tá? Então, saindo usando o CloudFront, redução de 27%. E eu tenho uma opção aqui também de usar o Snowcone.
Tá, então, qual que é essa possibilidade aí do Snowcone? O pessoal normalmente pensa nisso como se fosse um NAS. Tá? Então, eu quero transferir arquivos para a AWS. Mas eu posso transferir para a AWS, mas eu também posso retirar da AWS. E aqui eu trouxe um cenário e você fazendo uma transferência de dados via Snowcone e via usando um EC2 ou usando um S3. Tá? Eu tenho uma otimização de custo aqui de até 68%. Importante mencionar. Quando eu uso o Snowcone, isso pode demorar até que o equipamento seja entregue no data center, na empresa de vocês. Então, assim, se eu faço essa transferência de dados uma vez por semana, isso faz sentido. Agora, se eu preciso toda hora, uma vez por dia, esse cenário já não vai fazer sentido, tá? Deixa eu beber uma água aqui só rapidinho. Estou falando bastante aqui. Você abre uma água para mim, por favor? Vamos para a sexta dica aqui. Como remover serviços inativos e não utilizados e reduzir os custos ainda mais. Tá? Obrigado. A hora que a gente pensa aqui, são vários serviços na AWS que vão ajudar a identificar quais são os serviços que não estão sendo utilizados, né? Por exemplo, a hora que eu olho para o Amazon Data Lifecycle Manager, qual que é a função dele? Identificar snapshots, né, de volumes EBS. Então, como que eu faço para expirar os backups antigos das máquinas virtuais que eu fiz? Então, eu quero expirar depois de 2 meses, depois de 3 meses. Eu vou usar esse serviço aqui. O Intelligent Tiering, tanto do S3 quanto do FS. O S3 é o serviço de Object Storage da AWS. Tá? Então, diferente de um armazenamento em bloco, eu tenho um armazenamento a nível de objetos. Eu faço chamadas REST para recuperar o objeto inteiro, e não alteração só do bloco. E o FS é o serviço de file system distribuído. Tá? Então, os dois têm esse conceito de Intelligent Tiering, que eu consigo pagar um valor e ele vai fazer uma transição de uma área quente para uma área fria automaticamente. E eu consigo ter uma otimização de custo. E, por fim, o Compute Optimizer, que ele vai trazer alguns insights para vocês de redução do tamanho da máquina virtual, por exemplo. Como que eu faço um right sizing? Então, essa máquina está subutilizada. Você não precisa desse tamanho, você pode usar metade. Esse serviço vai ajudar vocês com esse tipo de recomendação. Tá? Aí uma dica adicional é instalar o agente do CloudWatch. CloudWatch é para monitoração na AWS. E quando você instala o agente nos servidores virtuais, ele passa a replicar para o CloudWatch o uso de memória, não só CPU, mas o uso de memória também. O que isso significa? Vocês vão ter otimizações baseado no uso de CPU e no uso de memória. Então, de repente, esse servidor aqui, que custa um determinado valor, ele pode ser reduzido pela metade, porque ele está com uma utilização baixa. Faça o uso das diferentes opções de preço disponíveis. Tá? Então, na AWS tem esse modelo que eu comentei com vocês, o modelo on demand, tá? Então, modelo de pagamento conforme o uso, mas eu tenho também outras opções, a opção de fazer um commitment financeiro, né? Que são reserva de instance, saving plan. O que isso significa? Que eu posso ter um desconto, então eu tenho um compromisso de usar isso durante 1 ano ou 3 anos, e eu vou ter um desconto em cima do valor que eu pago hora. Isso vale não só para servidores virtuais, mas para vários outros serviços. Tá? E quando eu falo de Spot é o uso de computação idle da AWS, que é ofertada por um valor bem mais atrativo, com desconto de até 80% sobre o valor on demand. Tá? Então eu não tenho isso só para servidores virtuais, mas para vários outros serviços, e eles estão aqui na tela para vocês terem uma ideia. Beleza. Quais são os serviços da AWS que vão ajudar a gente a fazer essa questão, a gestão financeira, essa questão de custos? O primeiro deles, o Cost Explorer. Tá? E o que ele faz? Ele vai ajudar a identificar onde que estão os meus custos. São nos servidores? Eu estou gastando nos bancos de dados? Qual que é o maior ofensor? O que eu preciso otimizar? Então, esse serviço vai ajudar vocês com isso. É importante definir uma estratégia de tags que a gente fala, que é fazer o seguinte, eu vou mapear e falar que esse servidor é do projeto tal, ou é da unidade de negócio tal. Então, eu consigo depois olhar meus custos e saber quanto que está gastando cada unidade de negócio.
Isso vai ser bem importante, tá? Eu consigo agrupar aí por unidade de negócio, por tipo de serviço, isso vai trazer alguns insights quanto à redução de custos. O próximo serviço é o Budgets. O que ele faz? Eu consigo cadastrar qual que é o meu orçamento financeiro, quanto que eu posso gastar por mês, ou quanto que eu estou prevendo gastar. Eu posso criar alertas a partir desses registros que eu cadastro. Eu quero gastar $100, $1.000 por mês. Então eu crio um alerta e a hora que eu atingir um determinado valor, 50% do meu orçamento, eu quero ser notificado, eu quero receber um e-mail, eu quero receber uma notificação via SMS. Você pode definir uma política. Isso é interessante também porque eu posso fazer o que a gente chama de forecast. Então ter uma previsibilidade de quanto eu vou gastar no final do mês, baseado no meu consumo atual. Então no segundo dia do mês, eu já consigo ter uma visão de quanto eu vou gastar no final do mês se eu continuar nesse ritmo. E aí com o AWS Budgets eu consigo receber alertas para notificar, o seu budget vai estourar no final do mês o dobro disso que você cadastrou, para que eu já tome uma ação antes que isso aconteça. Compute Optimizer que eu comentei com vocês, né? Então ele vai trazer alguns insights de redução de tamanho de instâncias, servidores virtuais, né? Quanto que eu posso reduzir, ou servidores que eu preciso aumentar porque eles estão com uma sobrecarga de uso de CPU, de memória. E eu tenho aqui o Trusted Advisor também. O Trusted Advisor, para quem tiver uma conta na AWS e fizer uso do Business Support ou do Enterprise Support, ele traz recomendações no pilar de otimização de custos. Tá? Então, quais são os Elastic IP ou os IPs públicos que eu tenho criado na conta AWS que não estão em uso e eles geram uma cobrança. Então o Trusted Advisor vai indicar para você falando, você tem aqui todos esses Elastic IPs que estão criados, mas não estão associados a nenhuma instância e estão trazendo cobrança. E ele vai trazer também outros insights como, eu tenho alguns volumes EBS que não estão associados a nenhuma instância e por aí vai. Tá? Tá. Sobre o Call to Action aqui, o que eu trouxe para vocês? Como que eu faço para criar esse conceito de FinOps, né, de como que eu faço para criar esse gerenciamento financeiro, essa postura de custos, de gestão de custos contínua, hoje? O que eu preciso fazer? Isso é muito complicado? Então, primeiro, eu vou definir quem que é o responsável pela gestão de custos em nuvem. Isso não é a pessoa que vai fazer tudo end-to-end, mas quem que vai ser o responsável por guiar essa iniciativa na empresa? Quem que vai puxar as reuniões? Quem que vai ser o cara que vai atrás dos treinamentos? Que vai comunicar para as pessoas, ajudar a influenciar a cultura? Então, eu vou definir, pode ser uma pessoa ou pode ser um time. Eu posso criar aí o famoso time de FinOps, aí que vocês já devem ter ouvido essa sigla. Segunda etapa, eu preciso criar uma cultura organizacional. Então, dentro da minha empresa, eu preciso possibilitar que as pessoas se reúnam de tempo em tempo, que eles discutam essas práticas, né? Então, como que tem acesso a esses relatórios, a esses cadastros de budget que eu comentei, receber os alertas, para que todo mundo tenha visibilidade sobre isso. Tá? Terceira, é estratégia de alocação de custos. Então, eu vou definir políticas aqui, tags, para falar, eu quero distribuir o meu custo na AWS baseado no produto, baseado na área de negócio e por aí vai. O quarto é dar visibilidade dos custos, então compartilhar com todo mundo esses relatórios, para que desde os desenvolvedores até o pessoal que faz time de compras, o time de produtos, de operações, todo mundo tem acesso aos custos. Quinto, otimização de custos de forma contínua. Então, aplicar essas dicas que eu trouxe aqui para vocês e manter uma postura de otimização contínua. Tá? 6, previsibilidade e monitoração. Então, eu vou cadastrar os alertas usando o AWS Budgets, eu vou acessar o Cost Explorer e vou sempre fazer treinamentos para manter essa postura contínua. Tá? Então, a gestão de custos, a gestão financeira, o planejamento de nuvem, ele precisa ser contínua, da mesma forma que é segurança. Tá? Não é uma postura pontual, você faz uma única vez no começo do ano, mas você precisa fazer isso, monitorar e ficar revisitando isso com uma frequência. Tá? Essas são as dicas aí, como que eu faço para sair do zero e implantar uma cultura de FinOps na minha empresa. Beleza, é que eu trouxe alguns links para vocês, alguns deles estão em inglês, outros têm a possibilidade de alterar para o português, tá? Então são treinamentos, são white papers, são blog posts, tem uma série de treinamentos gratuitos aí, inclusive via Skill Builder, que é a solução de treinamentos da AWS, tá? E aí vocês podem acessar depois esses links aí e realizar a leitura, assistir um treinamento e por aí vai, tá?
Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para trazer hoje para vocês. Eu agradeço a participação de vocês. Eu deixei um QR Code aqui, que é para fazer uma pesquisa de satisfação, para vocês avaliarem essa sessão. A AWS é uma empresa data-driven. O que significa isso? Ela é orientada por dados, né? Então, a gente usa o feedback de vocês para poder melhorar as sessões. Se vocês curtiram, por favor, responda a pesquisa de satisfação aí, que vai ajudar bastante, tá bom? Foi um prazer aí, valeu pessoal. Tô aqui se alguém quiser bater um papo, conversar sobre a AWS.